Fala, tropa, tô na área para trazer as análises desse Mundial de Clube, quartas de finais, tá? E aqui nas quartas de finais, como é que vai funcionar? Cada vídeo eu vou trazer individualmente a análise bem detalhada de cada jogo das quartas de finais. Então é importante que você se inscreva agora mesmo no canal, que você curta esse vídeo também, para que você seja notificado de cada vídeo que eu postar, tá? Eu vou postar agora, vou comentar com vocês Fluminense contra o Al Hilal. Aí depois vai ter outro vídeo, né? Que nessa sexta-feira também, dia 4, vai ter o outro jogo que é Palmeiras e Chelsea. E vai ter um vídeo único de Palmeiras e Chelsea, da prévia, com análise, com várias apostas. Vai ter do PSG contra o Bayern de Munique e vai ter também do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Então se inscreve agora no canal para você não perder absolutamente nada, porque você sabe a qualidade que eu trago aqui dentro das análises, né? E também vários mercados que a gente vai poder utilizar aqui para poder apostar. É um vídeo voltado tanto para quem gosta de futebol, mas principalmente para aquelas pessoas que gostam de aposta. Então se você está aqui e gosta bastante de aposta, lembra de se inscrever aqui no canal, que é isso que eu trago para vocês, e vamos para cima, beleza? E já deixa aqui nesse comentário aqui desse vídeo, quanto é que você acha que vai ser esse jogo do Fluminense contra o Al Hilal? Quem você acha que vai avançar? Obviamente, quando você colocar os resultados, a gente já sabe, né, quem vai avançar, se vai ser 1 a 1 e nos pênaltis o Fluminense passa. Cara, coloca aí, registra aí, tá? Antes do jogo, por favor. Antes do jogo, tá? Porque tem gente, tem um espertinho que sempre vem depois do jogo e coloca lá, acertei. Não, nada disso. Coloca antes, tá? Dá pra perceber aqui, dá pra ver o horário que você comenta, beleza? Vamos lá, galera. Fluminense e Al Hilal, né? Dois times que chegaram aqui nas quartas de finais com campanhas surpreendentes, tá? Surpreendente. De um lado, o Fluminense, que fez uma fase de grupos, na minha opinião, oscilante, fez uma grande partida contra o Borussia Dortmund, depois foi uma partida, entre aspas, ruim contra o Ulsan, né, Hyundai, mas foi uma partida onde eles conseguiram, tomou a virada e depois conseguiram virar, e depois fez uma partida com regulamento debaixo do braço, mas uma partida ruim, na minha opinião, pelo potencial do Fluminense contra o adversário que era o Mamelodi, que não era um adversário ruim, mas o Fluminense tinha um potencial muito maior, e o Fluminense acabou empatando aquele jogo e só precisava do empate para poder se classificar. Esse empate fez com que o Fluminense enfrentasse a Inter de Milão e não o Monterrey, porque o Borussia Dortmund terminou em primeiro. E aí o Fluminense enfrentou a Inter de Milão e contra a Inter de Milão o Fluminense fez um grande jogo, né? Um grande jogo tático e um grande jogo também individual dos jogadores, onde a entrega foi assim gigantesca. Ainda eu vi muita gente falando, o Fluminense dominou a Inter de Milão. Cara, a gente assistiu, você que assistiu o jogo, eu assisti também, a gente não viu um domínio do Fluminense diante da Inter de Milão. A gente viu a estratégia do Fluminense sobressaindo contra a Inter de Milão e muito condicionado pelo gol no início do jogo. A gente sabe que a Inter de Milão é um grande time europeu, sem sombra de dúvidas. Nos últimos 3 anos chegou em 2 finais de Copa do Mundo, mas é um time que vinha passando por uma crise muito grande, que perdeu o seu treinador, que estava com alguns desfalques ali de atletas, alguns atletas também totalmente desconexo com a competição, né? E muito pelo que ocorreu na final da Champions League. Então é um time que está vivendo uma certa crise, né? E que essa crise até aumentou agora depois dessa derrota do Fluminense, o Lautaro expondo ali o Çalhanoğlu, o presidente também. Então assim, a Inter vinha passando por uma crise e a gente sabe que é um time que joga na Europa de forma reativa, né? Não é um time propositivo. E a partir do momento que o Fluminense conseguiu fazer um gol na Inter de Milão e recuou, deu a bola para a Inter começou a ter muita dificuldade na criação, como sempre tem. Mesmo assim, ainda teve oportunidades, o Fábio fez uma grande partida, o Ignacio fez uma grande partida, o sistema defensivo do Fluminense teve bola na trave e depois o Fluminense matou a partida com 2 a 0. E assim, cara, é uma baita vitória do Fluminense, não tô aqui querendo tirar o mérito do Fluminense não, tá? Pelo contrário, tô elogiando muito o que o Fluminense está fazendo, porque realmente é absurdo. Para mim, dos brasileiros, é o time mais fraco, né? É um time que tem uma probabilidade menor de avançar, de chegar onde chegou. E agora vai enfrentar um Al Hilal, que é um adversário melhor do que o do City. O Al Hilal, que na sua campanha eliminou teve no grupo ali do Real Madrid, né? Acabou empatando com o Real Madrid, aqui ó, empatou com o Real Madrid por 1 a 1, depois empatou com o Salzburg em 0 a 0 e ganhou do Pachuca por 2 a 0. O que é que eu percebi nesses 3 jogos da equipe do Al Hilal, né?
da fase de grupos. O Al Hilal no primeiro tempo, um grandíssimo primeiro tempo contra o Real Madrid, um grandíssimo primeiro tempo contra o Salzburg, tá? E também um excelente primeiro tempo contra o Pachuca. Só que no segundo tempo, nos 3 jogos, o Al Hilal caiu muito de desempenho, muito mesmo. E essa queda de desempenho fez com que o time quase perdesse para o Real Madrid, onde acabou até rolando um pênalti a favor para o Real Madrid e o Bono acabou defendendo. Onde contra o Salzburg, o Bono também fez grandes defesas e o Salzburg poderia ter vencido o jogo. E contra o Pachuca, foi um jogo onde, quando estava 1 a 0, o Pachuca teve 2 chances claras para poder empatar. E aí, no último lance do jogo, foi lá o Al Hilal e fez o gol. Mas contra o City, cara, o Al Hilal mostrou o contrário, né? O primeiro tempo do Al Hilal foi muito ruim, um domínio do City que poderia ter feito 2, 3 a 0. E no segundo tempo, o Al Hilal cresceu. Na volta do segundo tempo, eles conseguiram virar a partida, fazer 2 gols. Depois levou o jogo para a prorrogação. E na prorrogação conseguiu, ali tanto no segundo tempo quanto na prorrogação, conseguiu gerar vários contra-ataques diante do Manchester City. E para mim foi uma das maiores vitórias desse Mundial de Clubes, mais surpreendentes, que foi a vitória do Al Hilal contra o Manchester City, né? Principalmente pelo segundo tempo e a prorrogação que eles fizeram. Cara, o Al Hilal é um time que você olha e você vê que é um time europeu, né? A gente está falando de um time europeu. A gente está falando de jogadores como Milinkovic-Savic, Rubem Neves, Malcom, Marcos Leonardo, Cancelo, Renan Lodi, Koulibaly, Bono. São jogadores que poderiam tranquilamente estarem, né, em clubes médios ali e alguns até em clubes grandes da Europa, sem sombra de dúvidas, tá? E ainda está de fora, que se lesionou, o Al-Dassari, que é o melhor jogador saudita da história, e o Mitrovic, que era para ser o titular no lugar do Marcos Leonardo, ou até mesmo às vezes eles jogam com os dois. Mas provavelmente o Marcos Leonardo seria branco, que também é um baita jogador. Então, assim, é um time europeu, né, jogando na Arábia Saudita. É um time que tem uma folha de pagamento de mais de R$1 bilhão, velho. É muito dinheiro. É uma folha de clube, como eu falei, de clube europeu, até maior do que a maioria dos clubes europeus. Então, é um time muito forte, é um time que é favorito diante do Fluminense. Óbvio que as odds aqui tá pagando 2,70 para a vitória do Fluminense e 2,50 para a vitória do Al Hilal. E eu acho sim um confronto bem equilibrado. Eu acho bem equilibrado. Só que o que é que eu gosto aqui? O que é que eu vejo? Eu vejo um certo favoritismo para o Al Hilal. Não estou dizendo que o Al Hilal vai amassar o Fluminense. Não estou dizendo que o Al Hilal vai se classificar, mas eu vejo um certo favoritismo. E quando a gente olha a odds do empate, o Al Hilal está pagando muito bem. E eu gosto de explorar esse empate. O Al Hilal está pagando em 44. Eu vejo com bons olhos, tá? É uma opção que eu deixo aqui para vocês. Empate o Al Hilal, a dupla chance. E dá para trabalhar ali o abaixo de 5 gols, né, de 6 gols, só para poder aumentar um pouquinho a odds, tá? Mas o empate ao Hilal eu vejo com bons olhos aqui, beleza? Outro mercado que eu gosto bastante de explorar é o mercado de finalizações em gols, né? Para o Al Hilal dá pelo menos 3 finalizações no gol e para o Fluminense dá pelo menos 2 finalizações no gol. É algo também que eu gosto bastante, que eu vejo com bons olhos, tá? Aqui para esse mercado. Outro mercado que eu vejo também muito bacana é para o próprio Al Hilal fazer pelo menos 3 escanteios. Em todos os jogos, contra o Real Madrid, City, Pachuca e até o próprio Salzburg. Eles conseguiram marcar pelo menos 3 cantos. Eu acredito que isso aqui se repita, né? Então esses mercados alternativos de finalização em gol, escanteios, é algo que eu gosto bastante. E além do empate, o Al Hilal, como eu falei para vocês. E também estarei de olho no mercado de jogadores, né? Aqui está prováveis escalações dos dois times. Eu não acredito, eu acredito que o Renato não vai utilizar esse sistema de 3 zagueiros como utilizou ali contra a Inter de Milão. Acredito que ele vai utilizar o 4-4-2, né? Aqui, acredito que ele vai repetir o 4-4-2 e vai sair desse 3-4-1-2, beleza? Não acredito que ele vai utilizar esse esquema, não. E aí, velho, fica muito difícil saber quem vai sentar aqui, né? O Ignacio Freitas, o Ignacio que tá fazendo um belíssimo campeonato. Para mim, até, óbvio, depois do Arias, o melhor jogador do Fluminense tá até aqui, contra a Inter de Milão principalmente. Para mim foi o melhor jogador do Fluminense, absurdo. Mas tem alguns jogadores que dá pra gente trabalhar, como por exemplo, o Arias. Cara, o Arias é um cara que ajuda tanto no setor ofensivo quanto no defensivo. E quando ele ajuda no setor defensivo, por ele estar nessa primeira linha aqui de meio campo para marcação, ele é um jogador que acaba fazendo muitas faltas, tá? Então, só para você ter como exemplo, em todos os jogos aqui do campeonato,
contra o San, contra o Mamelodi, contra o Borussia Dortmund e contra também a Inter de Milão, nos 4 jogos que teve até agora, o Arias fez pelo menos uma falta. E, por exemplo, para o Arias fazer uma falta, tá pagando 1,30, tá? Paga muito bem. Então é um mercado que eu gosto de estar de olho. Para o Arias, o John Arias fazer pelo menos uma falta, beleza? Do lado do Al Hilal, tem alguns jogadores também, e é mais fácil a escalação do Al Hilal de trabalhar, né? Porque é esse time padrão mesmo. O banco do Al Hilal é um banco frágil, tá? Um banco ruim com jogadores sauditas, então o time sempre é o mesmo ali, com a ausência do Al-Dazari, né? O Cano tá aqui e o Marcos Leonardo também no lugar do Mitrovic, que aí a gente não sabe quem seria titular pela fase do Marcos Leonardo, mas para aproveitar essa fase do Marcos Leonardo, eu gosto de trabalhar, no caso dele aqui, para ele finalizar pelo menos uma vez no gol. Eu vejo com bons olhos, tá? O Marcos Leonardo finalizando uma vez no gol. Em relação a desarmes, eu gosto do desarme do Renan Lodge, pelo menos para fazer um desarme, e o Koulibaly também, pelo menos para fazer um desarme, algo que eles vêm fazendo também em todas as partidas desse Mundial. O Cancelo também vem fazendo uma baita partida. Para ele desarmar também uma boa, só que a odds de desarme do Cancelo está muito baixa, né? Então por isso que eu prefiro utilizar os desarmes do Koulibaly e do Renan Lodge. Então o mercado de jogadores também é algo muito bom, fundamental aqui para esse jogo. E por fim, né, outro mercado que eu estarei de olho, mas no ao vivo vai ser o mercado de gols, o over 1,5. Porque eu vejo esse jogo muito favorável para gols, não muito por conta do Fluminense, mas por parte do Al Hilal, que é uma equipe muito ofensiva. Diferente do jogo que o Fluminense fez diante da Inter de Milão, a Inter de Milão é um time que tem dificuldade em ter a bola. O Al Hilal não. O Al Hilal gosta de ter a bola, ele joga com a bola, tá? Ele vai querer ter a bola diante do Fluminense. E se o Fluminense der a bola para o Al Hilal, eles estão acostumados, por conta da Liga Saudita, que tem um domínio muito grande do Al Hilal, né? Eles estão acostumados a jogar com a bola, a jogar contra equipes com bloco baixo. Óbvio, também é uma equipe que fornece muitas transições e o Fluminense vai ter essas transições. Por isso que eu acredito que vai ser um jogo aberto, porque o Al Hilal vai ter a bola, vai pressionar o Fluminense, e o Fluminense vai ter essa transição rápida ali com áreas. Aí eu não sei se o Canóbio vai estar, se vai jogar, né? Eu não sei ainda qual vai ser a escalação do Fluminense, que tem mudado bastante nesse Mundial de Clubes. Mas a tendência é que a gente tenha esse mercado de gols aqui, pelo menos 2 gols nessa partida, um mercado muito bom para se atuar, mas não no pré-jogo, tá? Esse é um mercado que eu deixo para ao vivo, por quê? Vai depender muito da postura do Fluminense, tá? E o Fluminense, em alguns jogos, e esse jogo eu acredito que o Fluminense vai entrar com uma postura mais defensiva, beleza? Galera, é isso. Espero ter te ajudado, espero ter te ajudado também com os mercados que eu compartilhei aqui, né? E ter explicado um pouco das campanhas, um pouco como é que chega esses dois times. Para mim, nessas quartas de finais, tá? Um dos confrontos mais equilibrados. Óbvio que Bayern de Munique e PSG para mim é o mais equilibrado, né? Ainda mais os dois times completos ali, sem lesões, sem suspensões, né? Mas esse aqui também eu acho um dos confrontos mais equilibrados. O PSG a gente vê um certo favoritismo, mas aqui Fluminense, por tudo que vem fazendo nesse Mundial, e o Al Hilal eu vejo bem equilibrado esse confronto, tá? Então assim, handicap, resultado deixa pro ao vivo, mercado de gols, o over deixa pro ao vivo. Eu gosto de trabalhar esses mercados mais alternativos. A dupla chance do Al Hilal tá uma boa, eu gosto bastante. Empate ao Al Hilal e menos de 5 gols. É uma bet que eu deixo para vocês aqui, tá pagando 1,60, vou deixar até um link aqui na descrição, é algo que eu gosto bastante. E eu gosto também desses outros mercados alternativos, de chute no gol, de escanteios, de jogadores, que também é uma boa, tá? Tamo junto, vamos para cima, espero ter te ajudado. Lembre de curtir e se inscrever aqui no canal.